Olá, iniciando mais um vídeo, esse tem por título: Depois da morte, encontraremos com os amigos e os parentes? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos e agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Então, nós vamos encontrar os parentes e amigos depois da morte do corpo físico? A resposta é: depende. Os reencontros depois da morte acontecerão conforme a afinidade, conforme o nível evolutivo, conforme as necessidades de cada um, conforme os caminhos que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Então, se eu estou ainda em muito desequilíbrio e desencarno, só vou encontrar um parente que esteja em um nível superior de evolução moral se ele quiser, mas eu não vou conviver com ele, porque ele está em um patamar diferente de evolução. Poderão sim se encontrar de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando houverem se igualado na perfeição. Foi assim, dessa maneira racional, que responderam os espíritos superiores a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que ainda quis saber se esses reencontros se davam imediatamente após a morte. Responderam os espíritos a Kardec que imediatamente não é bem a palavra. A alma, ou seja, o espírito, precisa de algum tempo para reconhecer o seu estado e se desprender da matéria. Essa é a resposta. Outro ponto importante é que parentes e amigos podem se reunir depois da morte, mas isso será sempre temporariamente, caso os que desencarnaram antes de nós não tiverem reencarnado. Aí vamos encontrá-los, ou poderemos encontrá-lo, durante o sono físico. Então, se não tiverem reencarnado, novamente, pois a evolução necessita da reencarnação. O desenvolvimento, a evolução, necessita desse vai e vem no corpo físico. Importante lembrar também que, como temos tido muitas existências, a nossa parentela vai muito além daquela estabelecida na existência atual. Ou seja, não é complicando, mas é fazendo com que a gente use aquilo que nós temos, que é a inteligência. A parentela, a nossa parentela, enquanto estamos encarnados com o corpo físico, a gente acha ou julga que é aqueles que estão próximos de nós. Mas quando a gente retornar para o plano espiritual e tiver um certo equilíbrio, a gente vai ver que nós temos muitos e outros amigos e parentes que não lembrávamos deles. Porque nós somos espíritos imortais. Não estamos vivendo a primeira reencarnação, já vivemos muitas outras encarnações. A sucessão das existências corporais, ou seja, as reencarnações, estabelece entre os espíritos que remontam às vossas existências anteriores. Esclarece os espíritos no Livro dos Espíritos. Portanto, podemos até desencarnar da mesma forma, mas cada um de nós vai ter o seu próprio caminho no mundo espiritual, de acordo com o seu merecimento, sua evolução moral e intelectual e seus laços de afeto. Mas uma coisa é certa: nossos amigos e parentes costumam vir sim ao nosso encontro, quando deixamos a Terra. Como esclarece-nos a resposta 289 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos vão ao encontro da alma a que são afeiçoadas. Claro, é natural isso. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na
a desprender-se dos laços corporais. Essa simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos, sendo que as condições espirituais variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que cada um se encontre. Por isso, amigos e amigas, enquanto estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações, nós convivemos com espíritos em diversos patamares de evolução moral e intelectual. Porque nós necessitamos disso. Necessitamos viver em sociedade. Necessitamos da convivência. Mas no mundo espiritual, que não é um lugar circunscrito, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, está em torno de nós. E lá, vamos usar esse termo, lá, cada um ocupa o pedacinho que fez por merecer ocupar. Então você não estará convivendo frequentemente nem com espíritos superiores a você e nem com espíritos inferiores a você. Você estará convivendo com espíritos que estão no mesmo patamar de evolução que você possui. Interessantíssimo isso, porque aqui a gente convive com todo tipo de gente, todo tipo de espírito encarnado. E muitos desses espíritos encarnados nós admiramos, gostaríamos de ser igual, tem grandes qualidades morais. Com esses, se nós não tivermos as mesmas qualidades morais, não iremos conviver no mundo dos espíritos. Por outro lado, convivemos também com muitos espíritos que estão em patamares de evolução muito desequilibrado. Vamos usar o termo, sem querer exaltar o orgulho. Estão muito inferiores àquilo que nós já temos. Hoje convivemos com eles, porque eles estão encarnados. Lá no mundo dos espíritos, não iremos conviver com eles, porque eles não alcançaram ainda a nossa evolução. Mas nós, com mais compreensão, se tivermos, iremos procurá-los para ajudá-los a se erguer. Ou seja, quando Jesus disse a cada um segundo o seu merecimento, Jesus estava se referindo também ao futuro que cada um de nós está realizando nesse instante. Então, o lugar que eu ocuparei quando retornar para o plano espiritual não será uma ocupação permanente, ficarei um tempo, depois irei reencarnar novamente, porque eu ainda sou um espírito imperfeito, mas eu irei ocupar por tempos o lugar em que eu encontrarei espíritos que estão no mesmo patamar de evolução que eu tenho. Receberei a visita dos espíritos que estão acima de mim? Pode ser que sim, se houver uma afinidade. Se eles quiserem ajudar, e sempre irão querer nos ajudar, mas não conviveremos com eles. Não frequentaremos, vamos usar esse termo, a mesma escola. Enquanto nós estamos, por exemplo, frequentando o ensino básico, muitos estão nas universidades e outros nem entraram ainda no ensino básico. Então cada um vai estar, segundo ensinou Jesus, de acordo com o seu merecimento. Por isso que, respondendo então ao título do vídeo, depois da morte, encontraremos com os amigos e parentes? A resposta é essa, vai depender. Mas certamente, em um momento ou em outro momento, nós iremos encontrá-los sim. Mas não iremos conviver com eles, se eles estiverem acima de nós, moralmente falando, ou abaixo de nós, moralmente falando. Mas de qualquer modo, o que nos enche de esperança e de consolação é que sim, vamos encontrar os nossos amigos e parentes, mas nem sempre iremos poder conviver com eles.
Mas já sabendo que vamos encontrá-los, isso traz para todos nós, para os nossos corações, uma consolação muito grande. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Se puder, compartilhe o vídeo. Se puder também, se inscreva em meu canal. Muito obrigado.